Olá, boa noite a todos, na doce paz de Cristo Jesus. Quero externar a nossa gratidão pelo privilégio da oportunidade que estamos tendo, mais uma vez, de nos unirmos a você na sua casa, juntamente com sua família, quem sabe com seus amigos, todos aqueles que estão com você aí na sua casa, para este momento de celebração a Deus. Muito nos alegra por fazer uso desse mecanismo qual tem sido colocado à nossa disposição para juntarmos a vocês, apesar da distância, para um momento de cultuarmos a Deus. Para isso eu gostaria que você convidasse todos os seus para prestarmos um culto a Deus. Gostaria de desafiar a você a não apenas participar de forma passiva do culto, mas participar de forma ativa, que você participe do momento de oração, cante junto com o ministério de louvor, que você leia a Bíblia junto, abra o coração para que a palavra de Deus seja recepcionada no seu coração. Vamos criar um ambiente espiritual. Embora nós não estejamos, ou você não esteja na igreja, no templo, mas a igreja está congregada aí na sua casa. É a igreja do Senhor Jesus reunida. Quero mandar um abraço fraterno e carinhoso para todos aqueles que têm nos acompanhado, entrado nas nossas redes sociais. Muitos irmãos de outras cidades, até mesmo aqui da cidade de Planaltina, têm nos acompanhado, nos prestigiando. Nosso abraço, nosso reconhecimento. Essa igreja recebe você com muita alegria. Essa igreja tem como característica peculiar a hospitalidade, receber bem aqueles que a visita. E como nós não estamos podendo recebê-lo no nosso ambiente físico, nós queremos dar boas-vindas a você no nosso ambiente virtual. Seja bem-vindo, participe conosco. Um abraço dessa igreja a todos vocês. Uma alegria para nós poder desfrutar da sua companhia nesse momento de culto. Eu gostaria de, nesse momento, então, convidar a todos para um momento de oração. Quero mencionar um pedido de oração que foi feito nas nossas redes sociais. Nós não sabemos o nome da pessoa, mas uma pessoa entrou nas nossas redes pedindo oração por um familiar seu, uma criança de 5 anos, o Felipe. Felipe está acometido por um câncer, já no estado terminal. E eu quero informar os familiares do Felipe que nós estamos orando por ele. Estou convidando toda a igreja para, a partir desse momento, você somar comigo em oração em favor do Felipe. Quero pedir também a esse familiar que fez contato conosco, nos dê notícia do Felipe. Mande informação dele para nós. Essa igreja está e continuará orando, não apenas por ele, mas por todos vocês, os familiares do mesmo. Vamos estar orando neste momento? Eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai, Criador do céu e da terra, diante de quem nós nos pomos neste momento de oração, em agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter se revelado a nós, trazendo a salvação, o conhecimento de quem Tu és. Nós, a Sua igreja, nos reunimos nesta noite, nos nossos lares, com os nossos familiares, para celebrar ao Senhor nesta noite festiva. Queremos declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas. Aceite este nosso culto, que voluntariamente viemos oferecer ao Senhor, que é fruto da nossa consciência de quem Tu és. Pai, nós celebramos a Ti. Receba o nosso culto. Nós oramos ao Senhor, agradecidos, em o nome poderoso de Jesus, Seu Filho amado. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, cantando neste momento, dizendo: queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais de Ti e menos de nós mesmos, Senhor. De Ti
Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Essa canção que nós vamos cantar agora diz que o Senhor, Ele reconhece os que são seus e que Ele possa achar em mim e em você o verdadeiro adorador. Independente do momento, das adversidades, da crise, que Ele olhe lá dos céus para nós e fala: Senhor, encontre em mim o verdadeiro adorador.
Aleluia. Cante com a gente. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no teu altar. Separou, me marcou para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir.
Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Esta paz que excede todo o nosso entendimento. Quero neste momento convidar você que está aí no seu lar para abrir a sua Bíblia no capítulo 6, 2 Reis, a partir do verso 24 ao versículo 30. Capítulo 6, 2 Reis. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. O título diz sobre a reina fome em Samaria. Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudarei eu? Da eira ou do largar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Louvado seja Deus. Queridos, já há alguns dias eu tenho meditado nessa história, que é bastante conhecido dos amados irmãos, já ouviram várias ministrações sobre este assunto. E como nós temos vivido um pouco do contexto da situação de Samaria, eu quero nessa noite hoje compartilhar com você do que Deus tem trazido ao meu coração. Nós vamos ler, nós vamos ver que aqui no capítulo 6, a partir do versículo 8, o rei da Síria, ele já atentava contra o rei de Israel. Por várias vezes, ele tentou contra o rei, mas por muitas vezes foi frustrado de capturar o rei de Israel. Porque todas as vezes que ele planejava contra o rei, o profeta Eliseu era avisado por Deus, e o profeta avisava o rei para que não passasse por tal lugar, porque ali o rei da Síria estava planejando resgatá-lo, capturá-lo. E o rei dava ouvido ao que o profeta dizia e não passava em tal lugar. E o rei da Síria, por muitas vezes, achava que havia alguém, entre os seus que era a favor do rei. E ali os seus homens diziam: não, há um profeta em Israel, que todas as vezes que o Senhor planeja algo contra o rei de Israel, o Deus dele avisa, e agora o Senhor não tem tido êxito. E nós vemos que por várias vezes eles já tentavam algo contra o povo de Deus, contra o rei. E diz que, aqui nós vamos ver nos últimos versículos aqui, que ele desistiu. Ele desistiu de capturar o rei. Agora nós vamos ver aqui no versículo 24, que nós vamos ler no primeiro versículo, que depois disto, passou-se um tempo, a gente não sabe quanto tempo levou, mas agora o rei Ben-Hadad decide novamente ir contra
o rei de Israel, que nesse tempo era Jorão, filho de Acabe com Jezabel. Ele reinava nesse tempo em Samaria, na cidade de Samaria. Então agora o rei da Síria chama os seus exércitos para tomar Samaria. Mais uma vez essa perseguição. Eu quero dizer para você nessa noite que o inimigo das nossas almas, ele não desiste de mim, não desiste de você. Ele sempre tentará contra a minha vida, contra a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E diz também que ele está ao derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele brama como leão para nos tragar. Eu quero dizer para você que ele tentará uma vez, tentará 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes ele vai tentar contra as nossas vidas. Mais uma vez, ele tenta aqui contra o povo de Deus. E disse que ele reúne o seu exército e vai para Samaria, cerca a cidade para tomá-la. Mas naquele tempo as cidades eram fortalecidas por grandes muros, portas pesadíssimas, não tinha como entrar. E o que eles fizeram foi acampar próximo à cidade com seu exército. E eles aguardavam o quê? Que fossem vencidos pela canseira, pela angústia. Nós vamos tomar essa cidade de uma maneira, eles vão acabar desistindo. Eles vão acabar cansando. Não sabemos quanto tempo, quantos dias, quantos meses eles aguardavam que o povo na cidade fosse vencido pela canseira, pelo desgaste físico, emocional, mental. Que a alimentação acabasse dentro da cidade, porque havia mercadores que entravam na cidade para vender as suas mercadorias. Todo o alimento, toda a vestimenta, tudo aquilo que eles precisavam vinha de fora. E o rei da Síria disse assim: certamente vai acabar todo o alimento, vai acabar todo o remédio, vamos dizer assim. E muitos deles vão começar a passar necessidade. O rei vai acabar se entregando porque ele aguardava vencê-los desta maneira. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes o inimigo, ele olha para nós e quer nos vencer na canseira. Nós estamos passando em um momento de uma grande adversidade no nosso país e no mundo. Aqui eles estavam lutando contra o inimigo visível. E nós, o mundo, estamos lutando contra o inimigo invisível, que nós não vemos. Mas Deus sabe quem Ele é. E aqui nós vemos que eles aguardavam. Quero dizer para você que neste momento é um momento que nós devemos tomar todo o cuidado. Que nós de fato entremos na presença do Senhor, nos revestimos da sua graça, da sua presença. Eu vi uma imagem na internet, e eu acredito que você já tenha visto também. E todas as vezes que eu me deparo com esta imagem, a minha alma se angustia pela a grande fome que ocorreu uma época na Etiópia. De uma criança agachada, acometida pela fome, a gente vê as suas costelinhas todas aparecendo. E de longe, um grande urubu, aguardando aquela criança desfalecer, vir a morrer para que ele tomasse posse da sua carne. Assim estava o rei da Síria, aguardando isso. Eu quero dizer para você que há alguém aguardando que nós viemos desfalecer diante dessa grande crise. Há alguém de longe espionando e dizer assim: ela vai desistir, ele vai desistir, esse jovem não vai suportar, esse adolescente não vai suportar. Ele só está aguardando que eu e você viemos desfalecer, para que ele venha e tome posse de mim e de você.
Mas eu quero dizer para você nessa noite que não desfaleça. Como diz o salmista: olhei para os montes, da onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que nós continuamos olhando para Deus. Que nós continuamos olhando para Ele, porque é Ele quem nos guarda, é Ele que nos refugia. Há um inimigo aguardando que você desista, que você chegue a dizer: o Senhor não está conosco, o Senhor desistiu, o Senhor está nos entregando. Não, Deus não nos entregou, Ele não está nos entregando. Simplesmente Deus está permitindo esta situação para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que possamos voltar mais para Ele, para que possamos levantar os nossos olhos para Ele. E nós vemos que aqui o rei da Síria guardava isto. E eu quero dizer para você nessa noite: não se entregue não. Que nós possamos nos prostrar diante deste Deus, porque Ele está agindo em seu favor, em nosso favor. Ele está agindo. Nós só não sabemos de que maneira nem de que forma Deus está trabalhando. Mas sei que você sabe aí no seu individual de que maneira Deus está trabalhando e falando com você. E nós vemos que aqui passam-se os dias. Como não havia como ninguém entrar na cidade, os mercadores não podiam entrar, a cidade entrou em uma situação de fome. E nós vamos ver nos primeiros versículos aqui, que eles haviam ali na cidade algumas pessoas que ainda tinham alguma coisa, algum comerciante que ainda tinha algo para vender. E nesta hora eu paro para pensar que neste momento nós precisamos ser humanos. Olhar para o outro, as suas deficiências, estender a nossa mão, abraçar, fazer como o samaritano, né? Colocar nos nossos ombros, na cavalgadura, levar para a estalagem, curar. Mas aqui havia alguns mercadores, aqui alguns comerciantes, irmãos, que não tinham o sentimento de humanidade. Sabe o que eles estavam fazendo? Nós vemos nos primeiros versículos, vendendo uma cabeça de jumento por 80 peças de pratas. Um absurdo. Irmãos, a fome era tão grande. Eu estava lendo alguns comentaristas bíblicos, diz que eles estavam vendendo uma cabeça, não era o corpo todo do jumento. Então as pessoas ali na cidade estavam comendo já a carne deste animal. Ao ponto de ir lá e comprar só o dinheiro ali, ainda comprar somente a cabeça daquele jumento. E nós vemos que vendendo um pouquinho de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Os preços altíssimos naquele tempo. Então estava faltando a humanidade, faltando olhar para o outro, a necessidade do outro. Nós estamos vivendo um pouco desse contexto. Em alguns lugares nós entramos em mercados que preços abusivos às vezes. Pessoas que não olham para a situação de socorrer aquele que está necessitado. Assim estavam eles. E nós vemos aqui que de repente o rei está passando no muro da cidade e vem uma mulher gritando: Rei, socorre-me! Socorre-me, ó rei. Ele disse: como que eu vou te socorrer, mulher? Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te socorrer? Por acaso eu tenho pão, eu tenho vinho para te dar? Naquele momento o rei perguntou para ela: o que é que você tem que você está gritando desta maneira? Ó rei, eu e esta mulher fizemos um pacto de matarmos os nossos filhos, cozinharmos e comemos. Olha a situação caótica que estava vivendo este povo, esta nação, dentro desta cidade, por nome Samaria. Nós fizemos um pacto de matar os nossos filhos, de cozinhar e comermos. Eu matei o meu filho,
cozinhei o meu filho e comemos. Nós que somos pais, diante de uma situação dessa, e eu paro para pensar que no momento da crise, no momento de desesperos, nós fazemos coisas absurdas. Tomamos decisões precipitadas. Nós não aguardamos, nós não esperamos. Queridos, a nossa esperança está em Deus. Nós precisamos nos encher de Deus. Porque somente um coração sem Deus se desespera. Somente um coração sem Deus se desespera. Mas quando nós estamos cheios de Deus, Deus desespera. Acalma a tua alma. Eu sou teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na angústia. Tenha bom ânimo, eu venci. E nesse momento essas mulheres se desesperam e fazem essa atrocidade contra o seu filho. Mas agora o rei, ela desistiu. Chegou a vez dela matar o seu filho, ela desistiu, ela se arrependeu e escondeu o seu filho. Aquela mulher não estava arrependida porque havia matado o seu filho e comido. Ela estava ali diante do rei para reclamar que a sua amiga tinha escondido o seu filho. O rei, ouvindo essa situação, rasgou as suas vestimentas de desespero, de angústia daquele líder. Diante daquela situação, ele não podia fazer nada. Nessa hora eu quero dizer para você que está na sua casa, você mãe, você é líder na sua casa, você marido, você é líder na sua casa. Que você, esposa, acalente o seu marido, diz palavras de ânimo. Marido, diz palavras de ânimo para a sua esposa, para os seus filhos na sua casa. Esse líder neste momento se desesperou, se vestiu de saco e saiu no meio da cidade. E todo o povo olhando. Porque quando o rei se vestia de saco, se mostrava que ele estava em desespero. Certamente porque este rei não tinha Deus na vida dele. Ele era filho de Acabe com Jezabel, um homem pagão que se prostrava diante de Deus Baal. Com certeza ele teria que se desesperar. Mas diz também, aqui nós vamos ver nos próximos versículos, que havia em Israel um homem por nome Eliseu, profeta de Deus. E diz que ele saiu desesperado e disse: hoje eu arranco a cabeça de Eliseu. Vamos até Eliseu. Eu quero dizer para você que a solução não está nem A nem B. E muitas vezes nós queremos culpar pessoas por situações que nós vivemos e passamos. Este rei estava atribuindo a situação caótica que eles estavam vivendo a Eliseu. Eliseu é o culpado porque estamos passando. Vamos até ele e vamos tirar-lhe a vida. Há momento que nós ficamos culpando terceiros pelas situações. E agora, quando ele viu um mensageiro até a casa de Eliseu. E agora Eliseu, Deus era de uma intimidade com Eliseu. Isso é uma coisa linda. Eles estavam vindo a caminho, Deus. Agora Eliseu vira-se pelos anciões que estavam com ele e diz assim: olha, lá vem o mensageiro para arrancar a minha cabeça. Deus já havia comunicado com ele. O bom de sermos servos do Senhor é que Ele nos avisa daquilo que está para acontecer. Porque a tua palavra diz que nada acontece na nossa vida sem antes Ele nos avisar. Porque o Senhor vem nos avisando de tudo isso que nós estamos passando. A tua palavra nos diz que no fim dos tempos haveria pestes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Havia rumores de guerra, nação contra nação. Nós estamos vivendo de algo que a palavra já nos diz que viveríamos.
mas que ficássemos firmes nele. E agora ele vai até Eliseu. Eliseu agora já sabe. Naquele momento eles vêm até a mim para tirar a minha vida. Lá vem o filho do homicida. Quando Eliseu diz assim, pelo fato de o pai de Jorão, né, Acabe, tirou a vida de Nabote por causa daquela vinha. E quando ele se aproxima, ele diz assim, olha, lá vem atrás do mensageiro os pés do meu senhor, o rei. Quando o rei se aproxima, furioso com Eliseu, ele disse assim, o que o Senhor está fazendo conosco? O que ele ainda fará conosco? Porque ele tinha que aquilo estava vindo do Senhor. Primeiro ele culpa Eliseu. Agora ele está culpando o Senhor. Quantas vezes nós culpamos alguém que está do nosso lado? Culpamos o presidente da república. Neste momento, quem sabe você está culpando várias pessoas. O governo. E agora ele estava culpando Deus pela situação. Porque muitas vezes nós ficamos culpando as pessoas pelas crises, pelas situações que passam. Mas não olhamos para nós. Que muitas vezes nós somos culpados daquilo que estamos passando. Muitas vezes eu estou contribuindo pelaquilo que estou passando. Com certeza Deus estava permitindo eles passarem por essa situação, porque algo Deus queria falar com eles. E agora, prontamente, Eliseu não dá nenhuma explicação. E agora Eliseu vira para o rei. E ele diz assim, e eu quero ler para os amados irmãos, que nós vamos entrar agora no capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. E de repente o capitão vira-se e diz, por mais que Deus faça janela nos céus, isso não irá acontecer. O capitão aqui duvida da voz do profeta, do que Deus estava dizendo. Que Deus enviaria providência, que Deus agiria em favor do povo. O capitão nesse momento, ele duvida. E brandamente Eliseu disse, pois tu verás e não comerás. Que nós possamos crer na palavra de Deus. Que nós possamos não duvidar do que Deus tem dito para nós. Porque senão, queridos, nós veremos as bênçãos e não vamos desfrutar. Este capitão, ele não crê. Eu acredito que nesse momento eles foram para casa, o rei voltou com esta palavra do profeta. E eu imagino o seguinte, eu fiquei pensando que o rei foi para casa, o capitão, aqueles que o acompanhavam, e à noite eles ficaram imaginando como que Deus irá dar o livramento. Como que isso irá acontecer? Estamos cercados pelo grande exército sírio. Como isso nós não temos? Porque dentro da cidade, queridos, já havia morrido muitas pessoas. Isso não foi de um dia para o outro, foi de dias e meses, não sabemos quantos. Eles deveriam pensar como sucederá isto, como acontecerá. Porque muitas vezes nós ficamos questionando, né? Como que Deus irá fazer? Como que vai acontecer? Na nossa pequenez. Eu imagino que o rei imaginava assim. Como que isso vai acontecer? E nós vamos para o capítulo 7 ainda. Diz que à porta de Samaria havia 4 homens leprosos. 4 homens famintos e doentes. 4 homens incapazes. E diz que um olha para o outro e diz, se entrarmos na cidade e há fome,
Não tem como, vamos morrer. Então vamos até o arraial dos sírios. Se eles nos deixar viver, viveremos. Se não deixar, morreremos. Vamos morrer da mesma forma. Eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão. Mesmo doentes e famintos, fracos, eles tomam uma decisão. Eu quero dizer para você que muitas vezes, quando nos falta o equilíbrio emocional e mental, a gente, irmãos, enfraquece, rouba a nossa força. Mas esses homens, por mais que estivessem doentes e famintos, eles ainda pensavam, porque Deus, Ele trabalha conosco. Deus trabalha conosco, e nós vamos ver aqui a seguir, que nesse momento eles tomam uma decisão. E nós sabemos aqui, eu quero voltar e dizer para você, que eles eram leprosos, que hoje no nosso tempo, o nome dessa doença se chama hanseníase. Hoje no nosso tempo nós temos recursos, remédios que podem curar, mas naquele tempo não tinha. Todo leproso, ele era tirado da sociedade, da sua família e colocado fora do arraial. Se fosse curado, houvesse um milagre, sim, se não, mas eles não poderiam estar na sociedade. Então esses homens estavam nessa situação, mas eles tomam uma decisão certa. Eles lutam pela sobrevivência. Talvez você diga, se fosse eu não iria, mas se você ficar, vai morrer. Mas eles tomam a decisão, eles lutam pela sua sobrevivência. E isso me ensina muito, que mesmo na situação em que eles se encontravam, eles ainda tinham um raciocínio. Querido, que nós não venhamos perder o nosso equilíbrio emocional e mental. Que você possa orar a Deus. Se você estiver passando por algo assim, ore a Deus. E nós vemos que eles tomaram uma decisão. Saíram ainda ao anoitecer e foram em direção ao arraial dos sírios. E nós vemos que à medida que eles iam caminhando, de repente, alguém lá no arraial ouve um som como de um grande exército vindo até eles. E ele diz o seguinte: o rei de Samaria alugou o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós, pois eles sabiam que esses exércitos eram numerosos. E eles fizeram o seguinte: fugiram desesperadamente, deixando tudo para trás. Suas roupas, prata, ouro, toda a mercadoria que eles possuíam, seus cavalos, seus jumentos, saíram desesperadamente. Porque 4 homens leprosos estavam vindo em direção a eles. Este Deus, o Deus do improvável, é o Deus que age. É o Deus do impossível. Quando eu não posso, quando eu não sei, Ele vem e age, porque Ele é soberano. Ele não age como eu quero, como eu penso. Ele age como aprouve a Ele. Ele usa quem Ele quer. Ele usou vários homens e mulheres no passado, como Maria, uma simples moça, para ser a mãe do Salvador. Gideão estava malhando trigo. Escolhe uma dona de casa como Débora para ser juíza e profetiza numa nação que estava passando por momentos difíceis. Deus chama Sansão e muitos outros improváveis para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Deus, Ele não age como nós queremos, como nós planejamos. Ele age como Ele quer, porque Ele é Deus. 4 homens leprosos, e eles ouviam como um grande exército. 4 homens famintos e doentes fugiram. Quando eles chegam no arraial, não havia ninguém. Eles famintos foram diretamente se alimentar, pegando ouro, pegando prata, e começaram a esconder.
Mas um olhou para o outro e disse: não é bom que fique somente para nós. Hoje é dia de boas novas. Quero dizer para você que Deus está trazendo boas novas para nós. Deus está trazendo boas novas para o Brasil. Deus está trazendo boas novas para o mundo. Deus está trazendo boas novas para a sua casa, para a vida dos seus filhos. Deus está trazendo boas novas para o seu casamento. Deus está trazendo boas novas. E quando Ele trazer boas novas, que não fiquemos somente conosco. Aleluia. Eles falaram assim: vamos levantar e vamos até a porta do rei. E vamos avisar, vamos dividir. E eles foram até a porta do rei para avisar o rei do acontecido. Chegou lá, quando ele declarou, eles ainda não acreditaram, ficaram com medo. Vamos enviar alguns homens para verificar, porque eles pensavam que eles poderiam estar escondidos ao redor, e quando eles chegassem, eles vinham e atacavam. Mandaram alguns para espiar e voltaram com a mensagem: certamente não há ninguém. Irmãos, eles correram desesperados, que eles acharam roupas deles no caminho. E diz que o rei mandou abrir os portões da cidade. Que o povo saiu desesperadamente, porque todos estavam com muita fome, para ir até o arraial dos sírios, para desfrutar de tudo que haviam deixado. E diz que o capitão estava à porta. E à medida que o povo saiu, atropelaram aquele capitão e ele veio morrer pisoteado. Ali estava cumprindo a profecia do profeta: tu verás, mas tu não comerás. Ele ficou sabendo das boas novas, mas não usufruiu. Que eu e você nesses dias, quando chegar as boas novas, nós possamos desfrutar, crer neste Deus. Diz que neste momento ele foi pisoteado e o povo tomou posse de tudo ali no arraial, de ouro, de prata, de jumentos, de tudo que foi deixado. Este é o Deus que eu e você servimos. Este é o Deus do impossível, pois agindo Ele, quem impedirá? E eu nesta noite deixo esta palavra para você, meu irmão, minha irmã. Convido aqui a equipe de louvor que estará conosco cantando mais uma canção. E eu quero aqui desejar a você, meu querido, dias de paz, de alegria, que continuamos e prossigamos crendo neste Deus que não dorme e que cuida de mim e de você. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Incapaz, mas vencido.
estamos caminhando já para a conclusão deste culto. Nossa palavra de agradecimento a todos que participaram ativamente, entrando nas redes sociais, reunindo nas casas, os meninos aqui do louvor, na mídia. Deus abençoe a todos vocês. A você que, quem sabe, posteriormente, esta palavra ministrada venha chegar aos seus ouvidos, ao seu coração. A nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus mova-o de modo a recebê-la, crendo em Deus a despeito das adversidades que porventura você esteja ou venha a sofrer na vida. Deus é Deus e Ele é o socorro presente nos momentos de aflições e angústias. O que você precisa fazer, meu amigo, é crer nele, entregar-se a Ele, render-se a Ele. O salmista Davi escreve em um dos seus salmos dizendo: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas você precisa entregar-se a Jesus. Foi por você que ele deixou o céu de glória, veio a este mundo, tomou forma humana e morreu em uma cruz para perdoar os meus e os seus pecados. A grande necessidade da humanidade é de Deus. Você precisa de Deus. E Ele está de braços abertos para recebê-lo. Portanto, deixo a você este apelo, esse convite. Onde quer que você se encontre e como quer que você se encontre, entregue sua vida a Jesus. Confesse a Ele como Salvador. Diga para Ele que você crê nele, que você precisa dele. Reconheça a sua necessidade. E quem sabe no quarto da sua casa, no trânsito, no seu trabalho, no seu escritório, enfim, onde quer que seja, confesse Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O único por meio de quem o homem poderá chegar-se a Deus é Jesus. Que Deus te abençoe. Tome essa decisão o mais rápido possível. Nosso abraço a todos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu te convido a continuar seguindo as nossas redes sociais, as nossas programações. Terá sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Deus te guarde e abençoe a sua vida, a sua família. Que a igreja continue orando pela nossa nação, orando pelos países do mundo. Precisa-se de uma intervenção divina. E o papel da igreja neste momento é posicionar-se, quem sabe, de joelhos diante de Deus e orar. E eu quero te convidar para fazer isso neste momento. Concluímos este culto, esse momento de celebração, com uma oração ao nosso Deus. Oremos juntos. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nos foi dada esta noite de nos reunirmos, quem sabe até mesmo distante daqueles que estão cultuando conosco, para esse momento de celebração. Nós te agradecemos pela palavra ministrada, pelos louvores entoados, que eles sejam aceitos como nossa expressão de louvor e gratidão a ti, ó Deus. Receba o nosso culto e abençoe as nossas vidas, abençoe e guarde a sua igreja. Pai, onde quer que estejam os teus servos, nos seus lares, nos seus trabalhos, Pai, onde quer que estejam, alcance-os com tua bênção e com tua proteção. Nós oramos pela sua igreja, Deus. Ela tem sido alvo constante dos ataques infernais, mas ela é a coluna e firmeza da verdade. Guarde a mesma, proteja a mesma, sustente-a, ó Deus. Ela é alvo e objeto do seu amor. Oramos também pela nossa nação, pelo nosso líder maior, o presidente da nossa nação, ó Deus. Alcance ele com sua família, dê sabedoria a ele, com toda a sua equipe de governo, para conduzir a nossa nação, ó Pai querido, nos caminhos que conduzem à vitória. Abençoe o nosso país, o povo brasileiro,
que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja humilhação por parte de todo o povo brasileiro, reconhecendo que Tu és Deus e que todos nós necessitamos do Senhor. Conduz a nossa nação a uma vitória sobre esta crise, sobre essa pandemia que assola não somente o Brasil, mas que assola o mundo. Orienta as nossas autoridades na busca e ao encontro de alternativas que faça cessar, ó Deus, que traga paz aos corações. Deus, que traga bênção à nossa nação, às famílias em especial. Eu ministro a Sua bênção sobre a nossa pátria. Eu faço isso, Deus, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e os guarde no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado, meninos.